Se você é engenheiro ou engenheiro, provavelmente você foi treinado para garantir qualidade, segurança e consistência. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu descobri recentemente. O que vende não é o produto, é a narrativa que contam sobre ele. E hoje eu vou te mostrar porque branding não é só para quem quer virar ou se tornar um influenciador. Branding tem a ver como as empresas se posicionam para elevar mais o valor dos seus produtos ou dos seus serviços e como você pode usar essa mesma estratégia para garantir ou mais clientes, ou um emprego melhor, uma oportunidade melhor na sua carreira. Na faculdade a gente aprende a calcular, treinar, simular, validar. A gente basicamente é treinado para fazer algo que funcione consistentemente ao longo do tempo e está tudo bem. A qualidade, garantir que as coisas funcionem, que um prédio não caia, garantir que o produto, se tratando de alimentos, não vai fazer mal para ninguém, faz parte do trabalho. E se uma empresa não consegue entregar isso, porque isso é o mínimo que um produto ou um serviço ele deve oferecer, muito dificilmente essa empresa ou esse prestador de serviços vai ter um diferencial competitivo no mercado. Porque qualidade é o básico. Se você não oferece um produto de qualidade, muito dificilmente essa empresa vai conseguir crescer, escalar e evoluir. Pensa comigo. Quando a gente vai numa pizzaria, o mínimo que a gente espera é receber uma pizza saborosa e com certa agilidade. Mas a nossa experiência enquanto cliente, se a gente receber essa mesma pizza, onde apenas um dos ingredientes esteja ali com gosto de azedo, como um ovo mal cozido, com um cheiro ali estranho, já vai comprometer toda a sua experiência enquanto cliente dessa pizzaria. Então, produzir com qualidade, fazer qualidade é pré-requisito básico para se manter no mercado. Mas o que a faculdade não ensina é como comunicar um valor com aquilo que você entrega, seja ele seu produto ou seja ele seu serviço. E é por isso que tantas profissionais e tantas empresas elas se tornam praticamente invisíveis, porque fica preocupado muito no que fazer, no como fazer para garantir que as coisas funcionem, saiam bem, do que demonstrar o seu valor, do que aumentar a percepção de valor da sua audiência, dos seus clientes em relação a você. Deixa eu te contar. As pessoas, elas não pagam pelo melhor produto. Elas pagam pelo melhor valor que elas conseguem enxergar sobre esse produto. É sobre as características de qualidade, é sobre o que a pessoa ela vai se sentir, o seu cliente ele vai sentir enquanto ele estiver fazendo o uso do seu produto. Por exemplo, se o produto, se a pessoa quiser furar uma parede, ninguém quer comprar uma furadeira. As pessoas querem um buraco na parede para colocar um quadro e se sentirem mais aconchegantes. As pessoas querem, por exemplo, um projeto arquitetônico que vai deixar a casa delas mais bonitas, um ambiente mais aconchegante, um lar mais harmonioso. Então, o que elas querem é o benefício que o seu produto ou que o seu serviço vai estar oferecendo para elas e não necessariamente quererem o seu projeto. O que elas querem é que a experiência e a vida delas seja facilitada. Seja isso a entrega de um serviço, seja, por exemplo, a economia de tempo, algo com que o seu cliente ele vai se beneficiar com isso. E é sobre isso que a sua comunicação e que a sua narrativa ela deve estar pautada. E quantos produtos você já viu no mercado que não são tão bons, mas vendem como água? A pessoa fez todo um esforço para fazer uma propaganda incrível, para fazer um bom branding, para fazer ali várias narrativas, seja na comunicação na internet, ou seja no meio físico, ali no mundo físico, com lojas físicas. E quantas vezes você já teve aquela experiência ao receber um produto que você comprou na internet, ou até mesmo a pessoa veio prestar um serviço na sua casa, ou você foi para um salão de beleza, e a propaganda ela era mais interessante a sua experiência enquanto cliente, enquanto consumidor. Esses já são tipos de negócio que são muito bons em fazer propaganda, mas por outro lado não tem uma entrega consistente, não proporciona uma boa experiência, uma boa jornada do cliente. E percebe que o que diferencia um bom produto de um bom serviço vão ser praticamente as mesmas características: qualidade, consistência, experiência do cliente, só que quanto mais alinhada
for a sua experiência do cliente, for a consistente entrega do seu produto, muito bem alinhada com a propaganda, com ali a apresentação daquilo que você faz, com a roupagem da venda, a sua narrativa, mais chances no mercado você vai ter de se desenvolver, de crescer, de gerar renda, de gerar lucro. E sabe o que é até, eu diria, engraçado? Que tem muita profissional, seja ela da engenharia, contabilidade, ou que use ali no seu dia a dia algum conhecimento que ela adquiriu na vida, que não se considera tão bom ou tão boa do que de fato ela é. E aí acaba cobrando menos pelo que os seus serviços valem, se sujeitando a subempregos, quando na verdade ela já podia estar num patamar financeiro e na carreira muito mais elevado de onde ela está, só pela falta de não saber se comunicar de uma forma a passar uma percepção de que o que você vale é mais do que aquilo que estão te oferecendo. E sabe, branding não tem a ver com logo, não tem a ver com usar sempre as mesmas fontes. Isso faz parte do seu universo de marca. As marcas, elas podem ter a ver tanto com produtos, mas como terem muito a ver com a sua marca pessoal, da forma com que você se posiciona na vida, nas redes sociais. A gente fala muito ali que marca ela tem que ter a ver com presença na internet, com postar conteúdo, mas na verdade a gente tem a nossa própria marca pessoal no nosso cotidiano. Quando a gente chega num lugar, quando a gente se apresenta, as pessoas já passam a fazer algum tipo de julgamento sobre nós, e nós mesmos fazemos julgamento sobre as outras pessoas. Sabe o que é marca? Marca é aquilo que falam de você quando você sai da sala. Essa eu gostaria que fosse uma frase minha, mas ela é uma frase do Jeff Bezos. Porque ela tem a ver com a experiência das pessoas em relação a você, sobre o que elas pensam sobre você quando você não está ali. Sabe, o branding, ele tem a ver com todos os pontos de contato das pessoas com você, seja no mundo offline ou no mundo online. Então, se uma empresa, se um prestador de serviços, ele tem ali uma comunicação nas redes sociais bem alinhada, sempre posta os vídeos nos mesmos estilos, sempre faz os mesmos carrosséis dessa mesma fonte, tem ali um jeito mais formal ou mais descontraído. Quando o seu cliente se converter, ele passar a comprar de você, ele vai querer que essa mesma narrativa, esse mesmo tom de voz, esses mesmos elementos estejam presentes ali no produto ou no serviço com que vai ser ofertado para ele. Então, branding tem a ver com todo o universo de marca que compõe o seu produto ou o seu serviço, com todos os pontos de contato entre o seu cliente e você. E por isso, quanto mais coerente, quanto mais consistente for o seu produto ou o seu serviço, você vai ter mais êxito. Os seus clientes vão ter ali uma maior confiança em você, seja na sua carreira ou seja na sua prestação de serviços. E sabe, eu mesma demorei para perceber isso. Por muito tempo eu fui a profissional que achava que bastava entregar consistentemente, que bastava eu ter sempre os mesmos resultados, com os mesmos esforços, às vezes ter resultados superiores, dependendo única e exclusivamente do meu esforço. Então, quanto mais eu me esforçava, mais resultados eu teria. E eu comecei a perceber na prática, isso no mundo corporativo, que não basta você entregar sempre os mesmos resultados. O que você precisa também é falar sobre o que você faz e o quão bom você é, porque assim as pessoas vão lembrar de você. Então, branding tem muito a ver com a consistência daquilo que você faz, com o que de fato fica na cabeça das pessoas. E para fazer com que você, os seus produtos, o seu serviço fique na cabeça das pessoas, é preciso repetir, é preciso reforçar, é preciso reiterar. Mas aí tem um outro ponto. Eu levei um certo tempo para entender que eu poderia não só ficar pensando numa lógica CLT, entrando e saindo no mesmo horário, tendo ali a estabilidade no salário, tendo ali ganhos recorrentes. E o ponto de virada foi quando eu percebi que o conhecimento que eu já tinha já era suficiente para ensinar alguém a produzir o seu próprio produto, a produzir o seu próprio serviço.
E para fazer isso, eu não precisava ter 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, 100.000 seguidores. Eu precisava ter uma pessoa que entendesse o que eu poderia agregar na vida dela e o meu produto ou o meu serviço transformasse a vida dela de alguma maneira, resolvesse um problema, resolvesse uma dor, ou que ela atingisse um desejo que o meu cliente de fato deveria. E branding é sobre isso, é transformar o que você já sabe em um produto ou um serviço em algo que as pessoas queiram, seja para resolver uma dor ou seja para alcançar um desejo que elas têm. E se você sente que já faz muito, que entrega muito, mas ainda não tem o reconhecimento, talvez esteja faltando estratégia na sua comunicação. Me conta aqui nos comentários o momento que você está. Está naquela fase de entregar muito e falar pouco sobre o que você faz? Ou você já está numa fase que conseguiu evoluir a sua entrega do seu produto ou do seu serviço e mostrar para as pessoas aquilo que você faz, o valor da sua entrega? E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar como você pode entregar o seu produto e o seu serviço mostrando um valor percebido para o seu cliente. Porque ser engenheiro, ser engenheira é criar o que funciona. Mas quando a gente pensa em marca, é fazer valer aquilo que já funciona.